Olá, meus irmãos, tudo na paz? Estamos neste momento iniciando mais um trabalho aqui neste canal, cujo objetivo é levar até você mais uma porção da palavra de Deus, aonde nós temos a convicção que a palavra de Deus realmente ela é a bússola para os nossos caminhos. Hoje nós iremos tratar de um assunto muito útil, muito importante, baseado em Mateus capítulo 4, onde fala sobre a tentação de Jesus. Então falaremos hoje sobre as 3 tentações de Jesus. Mas antes que nós entremos neste assunto, eu te peço, você que não é inscrito, se inscreva nesse canal. Peço a você que ative o sininho para que o YouTube possa te comunicar, para que você possa ser avisado, notificado que tem algo para você aí no teu aparelho celular. Peço a você que compartilha, peço a você que deixa o seu like, comenta, nos ajuda esse canal que está iniciando. E desde já, sou grato a você por ter nos entendido. Quero agradecer a todos que têm compartilhado, que têm comentado, que também já têm se inscrevido. Sou grato de coração a cada um de vocês. Meus irmãos, as 3 tentações de Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, está escrito sobre isto. Não vou ler a Bíblia para que os vídeos não fiquem tão extensos. Por quê? Porque às vezes os vídeos ficam longos demais. Às vezes se torna até cansativo, enfim. Mas falaremos, e se algum dos irmãos, amigos, quiser conferir na Bíblia, fica à vontade. Meus irmãos, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, nós temos, nesse primeiro versículo, algumas pessoas têm até ficado em dúvida em relação ao primeiro versículo, porque fala do Espírito de Deus conduzindo Jesus para um lugar inóspito, sem esperança, sem graça, sem vida, sem alegria, o tal conhecido deserto. Ora, uma pergunta de início: o Espírito Santo é bom? O Espírito de Deus é bom? É lógico que para quem é cristão, já vai a princípio dizer, ele é bom. Outros vão até falar, ele sim é maravilhoso. Mas se ele é bom, ele é maravilhoso, por qual motivo ele quer conduzir Jesus para um lugar a qual chama-se deserto? Como explicar isto? Se o Espírito Santo é bom, como que quer levar Jesus para um lugar assim como levou? Meus irmãos, o motivo de Jesus estar ali no deserto, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, não quer dizer que o Espírito é ruim. Realmente ele é bom, ele é maravilhoso. Mas como que nós vamos entender a princípio esse primeiro versículo? A questão que o Espírito de Deus leva Jesus até o deserto para uma prova, para provar que realmente ele é bom. Por quê? Porque nós vivemos aqui nessa terra e às vezes sempre há algumas frustrações. Sempre alguém confia em outra pessoa e às vezes essa pessoa não é compatível aquilo que aquela outra pessoa esperava. Ser bom quando tudo vai bem, bonança, saúde, prosperidade, paz, isso é coisa boa. Alguém mostrar que é bom dessa forma. Agora, para ser bom, para provar realmente que é bom, é só no momento de crise, no momento de adversidades. Então o Espírito, ele quer passar essa mensagem não somente para Jesus, mas para mim e para você.
que ele é bom. Porque no momento de prova, no momento de situações difíceis, o Espírito Santo, com certeza, está conosco. É tanto que Jesus disse que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isto, Jesus está dizendo que ele seria diferente de muitos de nós humanos, que às vezes deixamos alguém na mão na hora que a escassez chega para essa pessoa. Então aprendemos que o motivo do Espírito conduzir Jesus até o deserto realmente é para dar uma prova que realmente ele é bom e ele estará conosco todos os dias. Efésios diz sobre dias maus, e esses dias maus vêm, mas tenha certeza que o Espírito de Deus, ele estará conosco todos os dias. Meus irmãos, Jesus está ali e ele entra no processo de jejuar. Qual foi o jejum que Jesus fez naquele deserto? Ora, por qual motivo? Por que dessa pergunta? Qual foi o jejum que Jesus fez? Meus irmãos, nós temos que aprender o que é jejuar. Existe jejum que Jesus não fez. E tem pessoas que estão fazendo esse jejum, infelizmente, está vindo até a óbito. Isso mesmo, falecendo, morrendo, perecendo, descendo à sepultura. Porque querem fazer um jejum que Jesus não fez. Vamos lá. Há praticamente, talvez tem mais, há praticamente 3 formas de jejum. Tem o absoluto, o normal e o parcial. Quais as diferenças entre ambos? O jejum absoluto é a restrição de todos os tipos de alimentos, seja ele sólido ou líquido, é a restrição de tudo. Neste jejum absoluto, não é recomendado que alguém faça por mais de 70 a 75 horas no máximo. Por qual motivo? Justamente pela falta de água em nosso corpo. O absoluto é a restrição de tudo, mas não se pode exceder a mais de 70 a 75 horas no máximo. Por quê? Porque o nosso corpo é composto, aproximadamente, nosso corpo contém 70% dele é água. Para que tanta água? Para hidratar as nossas articulações, produzir saliva, irrigar o cérebro, enfim, manter as nossas entranhas em um ótimo estado e um bom funcionamento. Por que existem muitas pessoas com problemas renais? Porque não se adaptam a ingerir água. Eis aí o problema de tantas pessoas com problemas em seus rins, por falta de ingerir água. Então não é recomendado que alguém faça mais do que esse tempo determinado. Por quê? Porque poderá ser nocivo à saúde, prejudicial à nossa saúde. Nós sabemos que dependemos de manter a nossa saúde de bem, não somente o lado espiritual. Então temos que saber que jejuar é necessário, mas não que a gente chegue ao estado de sofrer uma desnutrição por falta de instrução dentro da própria palavra. Esse jejum absoluto, Jesus não fez ele, porque é a restrição de tudo. Mas, passados 40 dias, está escrito que Jesus teve fome, mas não diz, não fala que ele teve sede. Por qual motivo não fala? Porque justamente, possivelmente, ele tomava água. Nós podemos ir muito tempo com fome, agora com sede, infelizmente. Nós não temos condições de prosseguir muito tempo com a ausência de água em nosso corpo.
Portanto, Jesus não praticou este jejum absoluto. Então, isso aqui será bom, principalmente para quem está começando na fé. Sempre vem com aquela explosão, sempre vem com aquele ânimo, com aquele fervor. E às vezes quer um poder, quer algo mais sobrenatural. Enfim, e tudo se busca através de sacrifício, concordo. Somos prova ativa disso. Porém, tudo dentro de um domínio, para que o outro lado também não venha sofrer detrimentos. Segundo tipo de jejum, esse jejum parcial. O jejum parcial já fala, a intenção do nome já dá para entender, que é aquele tipo de jejum que alguém pode fazer durante o dia e marcar o horário para comer, para tomar uma água, enfim, esse é o jejum parcial. Mas esse jejum, Jesus também não fez ele, porque esse jejum pode comer e pode beber. Jesus não praticou este jejum parcial. Por quê? Porque Jesus não comia, mas Jesus bebia. O jejum parcial já pode comer e beber. Então qual foi o jejum que Jesus fez? Foi o jejum normal. O jejum normal já é a abstenção de alimentos, mas não de líquido. Então está explicado qual foi o jejum que Jesus fez ali naquele deserto. Tudo bem. Entendemos a princípio que o motivo de alguém estar no deserto não quer dizer, não significa que a pessoa está em desobediência. Não é isso. Nós temos que entender. Às vezes alguém vê o outro passando numa situação caótica, difícil, e às vezes já quer julgar, até apontar, porque conhece da vida da pessoa, e dizer, isso aí é por isso e por aquilo. Às vezes não, meu irmão. Tem deserto que a gente passa, é apenas para a gente ter experiência do sobrenatural na nossa vida. Entendemos que Jesus estava ali naquele deserto, ele estava com o Espírito de Deus, ele estava em sacrifício, e mesmo assim, o reino das trevas aproximou de Jesus. Então dá para nós entender que o diabo ele não tem medo de quem tem Espírito Santo e de quem sacrifica, ou oferece seu sacrifício, ou quem jejua. E aprendemos. No momento em que alguém se disponibilizar a fazer seu sacrifício, saiba de uma coisa, a tentação vai começar por aí. Mas nós temos que ter um conhecimento. É melhor a gente estar com sacrifício e tendo comunhão com Deus do que sem sacrifício e sem ter comunhão com Deus. Porque o sacrifício é algo pela fé, me leva até Deus. É melhor a gente estar em sacrifício e sendo tentado pelo diabo, mas ter comunhão com Deus. Por quê? Quando eu não estou em sacrifício, o diabo não se preocupa comigo. Quando eu não oro, quando eu não me preocupo, não. O diabo está preocupado com pessoas que estes oferecem o seu sacrifício. Tudo bem. Jesus, agora ele vai passar pela primeira tentação. São 3 tentações no capítulo 4 de Mateus. Qual é a primeira tentação? Lembra que após jejuar 40 dias e 40 noites ele teve fome? Então aproximou quem? O diabo. Quando se encontramos com fome, quando nós nos encontramos com fome, nós sentimos o quê? Um vazio, uma falta. Quer dizer que Jesus, no lado espiritual, estava muito bem, 1000 maravilhas.
Mas o lado físico de Jesus estava esgotado. Eu sei que para Jesus vencer o diabo não teve dificuldades, mas para nós é um grande desafio. Então nós vamos entender aqui. Para que eu e você viemos vencer o inimigo, nós não podemos preocupar somente com a nossa vida espiritual. Porque qual foi a primeira tentação aqui? Uma tentação física, na parte física de Jesus, na fome de Jesus, no que ele estava em falta. O inimigo vai trabalhar naquilo que eu estou necessitando. Jesus é Jesus. Então, meus irmãos, às vezes queremos levar uma vida espiritual bem acima, elevada, um nível muito bom, mas e o lado físico, como é que se encontra? Tem pessoas que zelam muito do lado espiritual, mas e o lado físico, como é que fica? Nós temos que saber ter moderação em ter um equilíbrio em ambos os sentidos. O que é de homens, pregadores, que saem dos seus lares para pregar a palavra, dizendo fazer uma obra de Deus, deixando a sua família para trás, com tantos dias fazendo o trajeto, pregando a palavra, ganhando lá fora e perdendo dentro de casa. Precisamos dar prioridade para nossa família. Concordo que alguém quer sair uma semana, ok, mas tem pessoas que passam muitos dias. Isso será que não é dar brecha para o diabo na parte física? Lembra o que Paulo escrevendo aos Efésios 4:27, ele diz, não deis lugar ao diabo? Aí é muito espiritual, mas e a parte física, como é que fica? O inimigo vai trabalhar na nossa necessidade. Que bom ser espiritual. Mas e a parte física? Como é que está? Principalmente o tesouro maior, que é a família. Como é que está a nossa família? Nós temos que prestar mais atenção, dar mais atenção para a nossa casa, para a nossa família. Não que seja errado alguém sair, pregar a palavra, não. Mas desde que não fique por muito tempo ou muitos dias, que isso não se prolongue. Porque já muitos perderam a sua família, tentando ganhar lá fora e perdendo de dentro da sua própria casa. Então, tomemos cuidado. Tomemos cuidado. Podemos ser muito espiritual, e é bom, mas desde que a parte física também esteja com equilíbrio. Jesus, ele está ali e o inimigo começa a ditar para Jesus algumas regras, porque o diabo viu em Jesus esse ponto fraco, que era a fome de Jesus. A estrutura física estava debilitada. Aí ele começa com desafios. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Meus irmãos, o diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus. Já tinha conhecimento disso. Mas por qual motivo o diabo faz esse desafio para Jesus? Por quê? Porque o ser humano, ele é difícil de ser desafiado. Geralmente o ser humano quer dar o troco. Ele quer provar, ele quer mostrar que segundo aquele que o desafiou, vai receber a prova de que realmente a pessoa é aquilo. Mas Jesus não. Jesus não era de estar entrando em atritos por causa de desafios. Não. Jesus sabia lidar com quem
lhe desafiava. Tinha pessoas que diziam que ele tem demônio. E ele sabia lidar com tudo isso. Uma das coisas que mais tem levado muitas pessoas a prejuízos é o tal chamado desafio. Porque geralmente o homem quer provar tudo isso. Então o diabo lança esse desafio para Jesus. Qual era o desafio? Transformar pedras em pães. E por qual motivo Jesus não transforma as pedras em pães, se eles mesmos estavam com fome? Foram 40 dias e noites tendo fome. Por que Jesus não transforma as pedras em pães? Alguém pode pensar, é porque ele não queria submeter ao diabo. Sim, jamais iria submeter ao diabo. Mas eu vou te explicar o motivo pelo qual ele não quis se submeter ao diabo. No primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos 5, 6 e 7, lá está escrito o motivo pelo qual Jesus não quis transformar pedras em pães. Nesse texto citado está escrito e fala que um anjo padeiro, trouxe pão para um homem chamado Elias. Esse é o motivo pelo qual Jesus não quis saber de dar ouvido para Satanás em transformar pedras em pães. Para quê? Se ele tinha poder para fazer isso. Transformou água em vinho e tantas outras coisas. Pedras seria fichinha para ele. Mas ele não precisava de nenhuma atuação do diabo na questão física dele. Porque ele sabia muito bem que Deus, ele tem anjo padeiro. Elias estava naquela situação e o anjo chegou ali com pão. E detalhe, um pão diferente. Os pães aqui passam no forno, são assados, mas aquele lá era diferente. Era o pão cozido. Que receita do céu, completamente diferente dessa terra. Porém, por que Jesus vai querer ouvir a voz do adversário, sendo que Deus tem o melhor do que o adversário queria lhe dar? Todavia, meu irmão, aprendemos uma coisa, que no momento, às vezes, em que na nossa estrutura física estiver passando por uma situação, vamos esperar em Deus, porque Deus, ele tem o melhor para mim e para você. Às vezes, com os olhos carnais não vemos, mas podemos esperar com os olhos da fé. Por quê? Você vai ver no final desse texto que chegaram os anjos e o serviram. Serviram a quem? Serviram a Jesus. E serviram com o quê? Com pão. Não lembra de 1 Reis 19, 5, 6 e 7? O anjo chegando lá e servindo a Elias com pão? Da mesma forma. Os anjos ali do finalzinho desse texto, do capítulo 4, eles vieram para servir Jesus com pão também. Portanto, Jesus, ele vai vencendo os desafios do inimigo. Mas Jesus vai usar uma arma muito importante, porque a fase era de guerra, era de batalha. Jesus estava armado naquele deserto? Sim. Você não viu ainda? Ele estava com uma arma muito poderosa. E todos nós temos que ser portador dessa arma. Por quê? Às vezes, ter o Espírito Santo é bom. Ser de sacrifício é bom. Mas sem essa arma, às vezes somos persuadidos, convencidos pelo adversário da nossa alma. Como era o nome da arma que Jesus portava? A palavra. Mas a palavra não é arma? Sim. Aos Hebreus 4, verso 12, dá-nos uma referência. Está escrito lá que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz.
mais penetrante do que qualquer espada, arma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e também intenções do coração. Temos esta arma conosco? Temos? Então nós estamos prontos, habilitados para a batalha. Portanto, é preciso que nós carregamos conosco esta espada, esta arma, porque nós não sabemos a que dia que nós vamos enfrentar batalhas de ordem espiritual. Temos que ter alicerce na palavra, porque somente conhecendo a palavra é que nós vamos vencer os grandes desafios. Esta foi a primeira tentação de Jesus na estrutura física. Segunda tentação foi uma tentação religiosa. Lembra que agora eles estão lá no templo. Lá no templo se encontra Jesus juntamente com o reino das trevas, com o Satanás, com o diabo, com o maligno. Que história! O inimigo ele tem acesso à cidade santa, até o templo. Sim, é bíblico. Algumas pessoas que contam testemunhos de alguém que disse que o diabo entrou em confronto com um líder e dizia: deixa eu entrar dentro dessa congregação. E até que o líder, de tanto que o diabo insistia, disse assim: tudo bem, vou te permitir você entrar. Mas porém, a proposta do diabo era assim: que eu coloque somente a ponta do meu nariz aí dentro. E quando o líder, só a ponta do nariz é pouca coisa. Permitiu e o diabo entrou de ré. Quando passou a última ponta do nariz, o diabo já estava tudo lá dentro. Mas isso é uma história. Isso é uma história. O diabo, aqui em Mateus 4, ele entra na cidade santa e agora está onde? No templo. No lugar consagrado. E ali naquele lugar, ele começa a usar a própria palavra para convencer Jesus novamente. Ele usa o Salmo de número 91, verso 11 e versículo 12, a qual ele cita para Jesus de cor, dizendo: lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropece com teu pé em alguma pedra. Ele cita a Bíblia para Jesus. Só que por qual motivo Jesus não obedece a ordem? Sendo que o inimigo estava realmente falando da Bíblia. Nós não somos convencidos pela palavra? Sim. Só que, prestamos atenção, o diabo ele usa a Bíblia para colocar a sua palavra infiltrada no meio. Lembra que ele disse: lança-te daqui abaixo? E no Salmo de número 91 não manda ninguém se lançar de alto a baixo. Por qual motivo Jesus não se lançou? Que isso não tem fundamento bíblico. Se Jesus fosse fazer isso aí, ele ia completamente prestar obediência, desafiar ao diabo e dizer: eu vou te provar que eu sou filho de Deus. Eu vou te provar que tem anjo do meu lado. Irmãos, é o seguinte: nós temos que tomar muito cuidado com debates. Isso não funciona. Debates, batalhas, guerras, dissensões dentro do templo. Por quê? Porque isso pode ter uma mão do diabo. Olha só, no templo, o inimigo estava lá dentro, sim. Será que nos dias de hoje não tem algum lugar tão conhecido como igreja que tem alguma ordem de Satanás predominando lá? Por quê? Porque aqui nos dias de Jesus,
O diabo queria botar ordem dentro do templo. Sim, nós temos que tomar esse cuidado. Por quê? Porque o diabo mistura tudo, a palavra dele com a palavra de Deus. Nós temos que saber o quê? Ter o discernimento, se é realmente de Deus ou se não é. Nós temos que ter este conhecimento. No lugar que nós frequentamos, nós temos que ter este conhecimento. O lugar é um lugar aonde é agradável, mas temos que prestar atenção. Tudo que sair fora da Bíblia em excesso não vem de Deus. Não provém de Deus. Pode falar nome de anjo, pode citar salmo, pode citar livro, capítulo e versículo, mas se tiver algo antibíblico, não vem de Deus. Tomemos cuidado, porque talvez nem tudo é Deus que está lá no meio. Tomemos cuidado. O diabo, ele conhece Bíblia, ele sabe de Bíblia, ele tem entendimento da Bíblia. Então nós, como cristãos, vamos começar ganhando do diabo pelo menos na Bíblia. Meu irmão, se ele tem conhecimento, eu e você também temos que buscar conhecimento para nossa autodefesa. Nós temos que ter esse discernimento. Nós não podemos ficar de forma alguma sem ter conhecimento. Somos religiosos. E por sermos religiosos, é que temos sim que não somente ouvir a palavra da verdade, mas praticá-la ela, esconder no nosso coração. Jesus venceu esse segundo desafio, essa segunda tentação religiosa. Como que Jesus venceu? Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Ora, que Jesus agora ele começa a colocar Deus como seu Senhor. Automaticamente, quando Jesus coloca Deus como Senhor, Jesus está dizendo para Satanás: o teu lugar é lugar de servo. Eu já tenho um Senhor. Porque tudo que o diabo queria era ser Senhor de Jesus. Mas Jesus mostrou para ele o seu devido lugar. Lugar de servo. O servo, ele não tem domínio. O servo, ele não dá ordem. Meus irmãos, aprendemos aqui, em poucas palavras, uma coisa. Enquanto alguém deixa o diabo como Senhor, essa pessoa passa a ser servo do diabo. E como que eu tenho que fazer? Igual Jesus. Colocar o diabo como servo. E nós tendo um Senhor. Agora não funciona. Eu ou você querer adorar dois senhores. Não funciona. Então Jesus, ele venceu essa segunda tentação com o Senhor. Tendo ele um Senhor. Então, para vencer, é eu e você sempre observar. Nós temos um Senhor. Então, eu não adoro a dois senhores. Porque se eu adorar a dois, eu vou odiar um e amar o outro. Então, Jesus colocou o inimigo no seu devido lugar. Qual foi o lugar dele? Lugar de servo. Esta é a posição dele. Você é religioso, você é religiosa? Então aprenda a colocar o inimigo no devido lugar dele. Faça dele servo. É você que tem que dar as regras. Você que tem que ditar. Não é o diabo dominar a tua vida, dominar a nossa vida. Lembra disso. Não se esqueça. Enquanto eu me colocar como servo, o diabo se torna meu senhor. Mas agora, quando eu coloco ele como servo, aí sim, eu passo a ter autoridade sobre ele. Esta é a segunda tentação religiosa. Terceira e última tentação. Foi uma tentação mundana,
Porque está escrito que o inimigo ele levou Jesus para um monte muito alto. Por quê? Qual que é a missão do inimigo? Ele levou Jesus no pináculo do templo, que era o lugar mais alto, e mandou Jesus lançar de alto a baixo, porque a missão dele é esta. É levar alguém às alturas e depois tentar derrubar lá de cima, usando até mesmo o nome de anjo. Tomemos cuidado com a sagacidade do inimigo. Terceira tentação, uma tentação mundana. A Bíblia diz que levou Jesus para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Todos. Ele mostrou para Jesus todos os reinos do mundo. Mas não está escrito que ele mostrou o reino dos céus para Jesus. Meus irmãos, tomemos cuidado com os reinos do mundo. É chamativo a nossa atenção. Sim. Por quê? Porque tem glória, tem beleza, tem formosura, é muito bom para a nossa carne, é um prato apetitoso. Tomamos cuidado. Jesus não aceitou os reinos do mundo do diabo. Por quê? Tudo que o diabo queria era fazer Jesus inferior a ele. Por quê? Porque o diabo disse para Jesus assim, ó: se prostrado tu me adorares, quem se prostra diminui. Era isso que o inimigo queria fazer com Jesus, que Jesus se diminuísse. Olha só, eu te dou o reino do mundo, você se diminui e eu fico maior que você. Irmãos, Jesus, ele, de momento algum, ele se prostrou ou ele adorou ao diabo. Tudo quanto o diabo lançou para Jesus, todas as suas propostas, Jesus não aceitou. Mas vamos entender aqui, trazendo para nós, para nossas vidas, como é que está a minha vida? Será que a gente não tem alguma coisinha do reino do mundo dentro da nossa casa, dentro da nossa vida? Por quê? Porque se eu tiver alguma coisa que é desse reino a qual foi oferecido para Jesus, eu estou adorando Satanás sem perceber. O que é coisas do reino do mundo? É tudo aquilo que fere a minha comunhão com Deus. No momento em que eu percebo que eu estou ausente de Deus, temos que fazer um check-up espiritual, fazer uma análise e entender. Talvez tenha alguma coisa que é do reino do mundo e às vezes nós não temos percebido tanto isso. E isso é prejudicial à nossa vida espiritual. Uma quebra de comunhão com Deus é uma brecha para que o inimigo manifeste os seus reinos do mundo para nós. Então, fazemos uma análise dentro da nossa casa. Está o reino de Deus, dos céus, ou o reino do mundo? Fazemos uma vistoria dentro de nós mesmos, sem julgar a ninguém, nós mesmos. Vamos fazer essa vistoria e não vamos dar lugar para que os reinos do mundo invadam o nosso ser. Jesus não se prostrou, Jesus não adorou. Aí talvez, meu irmão, tem muitas pessoas adorando a Satanás sem saber. Como é que adora ele? É quando aceita os reinos do mundo. Tudo aquilo que é prejudicial à minha comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito de Deus. Isso é reino do mundo. Então tomemos cuidado, porque as oferendas vêm, as ofertas vêm. Vivemos num mundo em que os prazeres estão desenfreados. Tomemos cuidado. Nas redes sociais, tomemos cuidado, porque talvez estamos adorando ao inimigo, aceitando
o reino do mundo e perdendo o reino dos céus. Tudo bem, Jesus, ele venceu o reino do mundo. Ele não aceitou o reino do mundo. E está escrito que vieram os anjos e fizeram o quê? E o serviram. Mas interessante é que Jesus estava ali, e enquanto o diabo estava próximo de Jesus, não teve anjo. Não. Os anjos só aproximou depois que Jesus venceu o diabo. Meu irmão, às vezes nós falamos que o anjo do Senhor acampa ao meu redor. Salmo 34:7 fala sobre isso. Mas e aí, estamos resistindo ao diabo para que o anjo fique do nosso lado? Estamos aceitando os reinos do mundo? Nós temos que cumprir o que está escrito em Tiago 4, verso 7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas tem uma condição. Como que eu posso resistir ele? Sujeitando a Deus. Tiago 4, verso 7 fala isso. E quando eu resisto ao diabo, ele vai embora. Aí o anjo chega. Então, vamos entender. O anjo realmente está do meu lado? Eu estou vencendo, resistindo o reino das trevas? Porque se eu não estiver resistindo aos reinos das trevas, não tem anjo do meu lado. O anjo está pronto a me servir, a estar do meu lado. Mas só que eu tenho que vencer o reino das trevas, o reino do mundo. Temos que ter esse bom senso para que o anjo fique do nosso lado. Como é que está nossas vidas? Do nosso lado, quem é que está permanecendo mais? É o maligno ou é o divino? É o anjo ou é o diabo? Como que está o nosso grau de resistência ao reino das trevas? Isso é uma análise individual de cada um de nós. Temos que ter essa análise. Por quê? Na primeira epístola de João 2:15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aí está lá escrito: concupiscência dos olhos, soberba, enfim. Tudo isso aí provém da carne. E há uma luta muito constante entre carne e espírito. É uma guerra. E nós temos que saber lidar com esses sentidos, para que nós não viemos cair em laços, ser tentado e talvez convencido. Temos que ter esse conhecimento, meus irmãos. Do meu lado tem que permanecer o anjo de Deus e não o reino das trevas. Esta é a palavra para os nossos corações, e temos essa ciência, que enquanto aqui nós vivemos, vai ter tentações sempre, constante na nossa caminhada. Vamos continuar firmes, constante na presença de Deus. Cada um observe a sua trajetória de fé, ouvindo a palavra, se apegando com a mesma e livrando a nossa vida da perdição eterna. Que Deus abençoe a todos.